Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos começando mais um Viva Integrativa, o nosso podcast, que é um oferecimento aqui, olha, do Viva Nutrition, mais um braço aqui do Instituto Sérgio Lima, Mente e Ação, esse produto incrível para você que está aí cheio de sintomas, olha, tá faltando memória, tá faltando decisão, tá faltando coragem, tá faltando ânimo. Então, a hora é agora, tá aqui o QR Code, você pode já adquirir o seu Mente e Ação, e aqui embaixo também tem a descrição. Então, pode já passar e já pode aí garantir o seu, porque hoje nós temos uma convidada que eu particularmente sou muito fã. Por quê? Porque eu acredito que ela é alguém que traz, né, não somente um conhecimento de vida, mas também um conhecimento teórico, um conhecimento, uma base, que é tudo que a gente está buscando para falar sobre dependência emocional, codependência, narcisismo, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Então, tenho a honra de receber aqui, em nossos estúdios, Carolina Muller. Muito obrigada. É um Seja prazer. muito bem-vinda. Obrigada, doutora Luísa, Sérgio. É um prazer, uma honra estar aqui, poder dialogar com vocês, ter uma conversa aberta e que tomara que traga muitas respostas para pessoas que realmente têm essas dúvidas, precisam aí de uma luz no fundo do túnel. Com certeza, eu que agradeço aqui. Eu tenho te seguido já há bastante tempo, né? E tenho visto que seu trabalho está se tornando cada vez mais coeso, né? Você traz muitas informações científicas, muito conhecimento teórico de tudo que tange relacionamentos tóxicos. E como é que foi para você escolher trabalhar com... Porque você não trabalhava com relacionamento tóxico, né? Não, antes não. Conta essa historinha pra gente. Como é que você veio parar aqui desse lado de cada cerca? Pois é, né? Como muitos de nós, esse tema escolhe a gente, né? Não é algo que eu fui atrás, eu nem sabia que isso existia. Quando eu estudei psicologia, morei em vários países, eu achava que eu ia ser uma terapeuta e ia atender todos os tipos de temas emocionais, mas eu nunca imaginei que existiam relacionamentos abusivos, emocionalmente abusivos, narcisistas. Tudo isso foram coisas que eu estudei talvez em um semestre, muito superficialmente na universidade. Porque a gente tem essa ideia, né, quando a gente estuda psicanálise ou psicologia e tudo mais, que narcisista é só aquele ser grandioso, metido e tal, e a gente não tem a noção de como é um relacionamento, né? Exato. Isso não é ensinado. Exato. E mesmo quando a gente conhece pessoas convencidas, metidas aí no nosso dia a dia, a gente não fica com isso na cabeça de que esse pode ser um narcisista ou que essa pessoa tem o potencial de causar algum dano, de manipular a gente, né? Exatamente. Isso parece coisa de filme, parece coisa de filme de horror, inclusive. Então, eu nem sabia que isso existia. E foi através de alguns relacionamentos complicados, onde eu assumia toda a culpa, não entendia o que era, ninguém sabia me explicar o que estava acontecendo. E aí foi um último relacionamento, não foi o primeiro, mas foi o último que realmente abriu os meus olhos. E o que aconteceu, que foi muito interessante, teve aquela gota d'água, algo que eu não podia mais ignorar que aconteceu naquele relacionamento, que estava muito errado, nitidamente errado. E aí eu saí. Essa parte não foi a difícil. Quando eu abri os meus olhos e percebi, nossa, isso aqui nitidamente não vai para um bom lugar, eu terminei tudo. Em questão de uma semana, nós morávamos junto, ele já estava fora, já tinha encerrado tudo mesmo, eu já tinha até bloqueado essa pessoa e algumas outras pessoas, porque eu tinha visto essa coisa do narcisista. Isso já tinha, uma amiga tinha me dito, olha, isso que você está descrevendo, parece que é isso, tal. Só que os meus problemas verdadeiros começaram a partir daí. Quando eu saí, a minha expectativa era, nossa, eu passei por 7 anos de um relacionamento conturbado, onde a minha autoestima estava cada vez pior, onde parecia que não tinha futuro, eu tentava resolver os problemas, eu tinha vergonha, porque eu já era psicóloga e eu não conseguia me comunicar com essa pessoa. Então, como que eu explicava? Parecia que todo mundo era capaz de ter um relacionamento feliz, construir um futuro, eu não. Então, eu tinha vergonha, eu tentava resolver tudo sozinha, não ia pra frente, saí e a minha expectativa era sair, agora eu vou resolver minha vida. Agora vai ficar tudo bem, eu vou ficar triste por talvez alguns meses, vou reconstruir tudo, focar na minha carreira e tá tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. As sequelas são grandes, né? Exatamente. E então eu saí, primeiramente eu fiquei totalmente dissociada, anestesiada da minha própria dor.
Comecei a sair muito, ir pra festa, sair com os amigos, tentar me distrair. Em casa, batia um pânico. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me concentrar. Coisas pequenas, como arrumar um armário, que antes tinham coisas dessa pessoa ali naquele armário na casa. Eu não conseguia passar na frente do armário, porque me davam gatilhos muito fortes. Você ficou no mesmo lugar, morando no mesmo local? Eu fiquei, sim. Eu fiquei morando e essa pessoa saiu, né? E então, todos os cantos daquele apartamento me davam gatilhos. E eu não conseguia esquecer. E eu falei, bom, tal, fui pra psicóloga. Fui fazer terapia. E era uma excelente psicóloga, indicada. Isso lá em Viena, na Áustria. Você tá na Áustria, então você morando, tá na Europa. Eu tava morando na Europa nessa época. Caramba. Morando sozinha, mas eu já morava sozinha. Aquela cidade, na Áustria é extremamente alegre, né? Povo alegre, né? Aberto, caloroso. Aberto, caloroso, um clima muito propício, vitamina D lá embaixo. Ai, Jesus. Jesus. Sim, mas eu tava acostumada, porque Meu eu Deus. já morava sozinha, fora em outros países há mais de 10 anos. Então, eu tava acostumada com aquele ambiente, mas eu não tava melhorando. Por mais que eu tentasse sair com amigos, tentasse fazer tudo que eu podia, né? Exercício, yoga, sempre me alimentei muito bem, com saladas e frutas de forma natural. Isso é das nossas. Proteína também? Hoje em dia eu como de novo, na época eu não comia suficiente proteína. Então tá bom. Eu era vegetariana na época. Então tá bom. Sim, mas isso aí já mudou, já corrigi. Enfim, eu não ficava bem. Eu ficava cada vez pior e eu não tava entendendo nada. Eu buscava conselho com amigas, tentava falar, elas já estavam se cansando de ouvir a história. E eu recebo também muitos relatos falando... Nossa, as pessoas estão se afastando de mim porque não aguentam mais ouvir as mesmas histórias. Por que que eu precisava contar a mesma coisa de novo e de novo? Era estranho, eu percebia que era estranho. Eu ia pra terapia, preparava meu caderninho do que eu ia falar. Eu não conseguia falar daquilo. Eu falava de 1001 temas. Eu não conseguia contar uma narrativa coerente do que tinha acontecido comigo. E a psicóloga não entendia. Vamos ver o outro lado, vamos ver onde foi a sua responsabilidade, que é normal na terapia. Exatamente. Mas não quando você tá falando com uma vítima de um relacionamento abusivo. É o que eu sempre falo, né, pro pessoal que me segue. Gente, procure um especialista. Tem coisa que só um especialista sabe, não adianta. Exato. Entendeu? Você vai no generalista, ele vai trabalhar, ele não tem esse olhar. Isso. Né? Então, busquem um especialista, porque aí a pessoa não se sente incompreendida dentro da terapia. Isso acaba retraumatizando, piorando a situação. Retraumatizando. Né? Mas aí, você encontrou algum especialista lá? Ou na época não tinha ninguém ainda, não se falava? Como que era? Não encontrei. E aí eu só percebia que eu entrava preparada para trabalhar certas coisas que eu tinha refletido como sendo minha responsabilidade. Eu não conseguia, virava tudo um bolo. E ela olhava pra mim assim... Será que você é bipolar? Será que você é borderline? O que é isso? Eu falei, bom, bipolar, tem uma tia bipolar. Tá aí, você é bipolar. Ela não me deu diagnóstico, porque ela não dava diagnósticos. Mas, assim, eu fiquei, bom... Mas nem precisa, né? Você tem uma tia, então pronto, a gente achamos o seu problema. Não precisa nem diagnóstico. Pai ou mãe, tia, sei lá. Não, você tem também. Que fácil diagnosticar assim, hein? Mais ou menos aqueles médicos que chegam e falam assim, eu não sei que você tem é virose. Pronto, já encontrei um negócio assim. Fácil diagnosticar desse jeito, tipo desse jeito. Virose. Pois é, assim, pra ser justa com ela, não foi bem assim. E os sintomas que eu relatava pra ela... Parecem muito, né? Ela não conseguia encaixar em lugar nenhum. Ela era uma senhora muito experiente e respeitada. Não é que ela tava querendo, foi por causa da tua tia, assim, não foi bem assim, mas ela não conseguia me encaixar. Eu não conseguia me encaixar. Eu tinha um mestrado acadêmico em psicologia clínica. Eu sabia os sintomas. Eu tentava me encaixar e não conseguia. E eu só sabia que eu ia pra lá e saía muito pior. Eu saía desorientada. Eu ia de bicicleta e eu não lembrava o caminho de volta. Retraumatizou total, né? Os sintomas ficavam todos aflorados, desorientada, ficava com flashbacks por dias, até a semana seguinte de novo, tudo de novo. E eu ficava cada vez pior. Eu parei de ir e comecei a estudar. Só que
os anos foram se passando e eu fui definhando. Fiquei viciada em açúcar, comecei a comer compulsivamente, engordei 10 quilos. Que em si o problema não é engordar, o problema é toda a inflamação, o descontrole, é você não se sentir normal, não se sentir como você normalmente é. E todas as ferramentas de enfrentamento que eu sempre tive. Sempre fui capaz de enfrentar grandes desafios, chegar em países novos, aprender a língua do zero, conseguir um emprego e me sustentar. Como que agora essa pessoa que tinha tantas capacidades e capacidade de lidar com estresse e mudanças radicais de vida, não conseguia lidar com um simples término de namoro? Como podia ser? Era estranho. E eu sabia que era estranho. Eu achei que eu tava doente, que eu tinha alguma coisa no meu corpo, eu não sabia o que era, se era inflamação, se eu tinha alguma outra coisa bizarra. E se passaram 5 anos nesse estado, pesadelos, depressão, ansiedade. Angústia, parece que o peito vai explodir, você não se sente pertencente a nada, né? Não me sentia pertencente. Você tá pertencente. num lugar e tem uma festa e você não tá conectado com nada e com ninguém, né? Exato. E eu, pior que tudo, eu não conseguia imaginar um futuro. Eu pensava que a minha vida tinha acabado. Falei, é isso. Esses foram os anos de vida que eu tive e agora provavelmente talvez eu vá morrer. Eu sentia que eu tava morrendo e que não conseguia imaginar um futuro pra mim. Não conseguia imaginar sucesso, não conseguia imaginar... Eu parei de trabalhar por um período, não por 5 anos completos, mas no finzinho eu não conseguia, não me sentia capaz. Eu perdi meu senso de identidade, meu senso de direção, tudo. Perdi amigos, eu fui terminando as amizades, eu entrei em paranoia. Nossa, esse também é narcisista. Essa pessoa também. Eu não posso confiar em mais ninguém. Eu cortei contato com a minha família. Eu só tinha os meus gatos, o apartamento e o meu computador, onde eu tentava fazer planos de vida. Foi muito pesado, muito difícil. E eu não sabia o que era. Enfim, eu terminei por muitas vias, muitos caminhos. Acabei voltando pro Brasil. Falei, bom, chega. Eu não sei o que é, mas não vai dar. Voltei pro Brasil e uma certa distância eu achava que me faria bem, mas não melhorou nada. Então eu falei, bom, então não era o país, não era o lugar, não são os gatilhos, porque eu ia evitando os gatilhos e eu não tinha forma de lidar com esses gatilhos. Fui me escondendo, desaparecendo da face da terra, até que eu encontrei algumas informações sobre o trauma no corpo. Trabalho do Bessel van der Kolk, Peter Levine. E aí eu, peraí, o que eles estão falando? O trauma não tá na nossa mente. Somático. Terapia somática. Exato. Nossa, é muito legal. Exato. Aí eu comecei por esse caminho, virou meu novo... Maravilhoso. Eu faço essa terapia. Ele às vezes faz comigo, né, amor? Essa terapia é maravilhosa. É porque a gente faz terapia. As pessoas falam, terapeuta faz terapia? Lógico. Claro que fazemos. A gente trata pessoas. A gente tem que nos ajudar. Precisamos fazer terapia. Com certeza. E esse é um acordo do casal, né? O nosso acordo tem minha terapeuta, ela tem a terapeuta dela, e a gente às vezes faz terapia junto. Uhum. Ah, mas porque vocês têm problema? Vocês brigam? Por que vocês estão... Não, é porque para alinhar, para poder ficar bem... Para ficar saudável, né? Então a gente tem esse acordo, a gente faz terapia muito bom. Muito bom. E a somática é a linha que ela tá... Né, a que eu tô fazendo no momento, é muito legal. Nossa, muito interessante. Sim, e é o que tem de mais moderno agora, né? É assim, os últimos estudos, na verdade existem estudos sobre o funcionamento do trauma de décadas já, como funciona no cérebro, no sistema nervoso, que tipos de terapias são indicadas, quais tipos não são, em que sequência. Exatamente. Então você sai completamente traumatizado, o primeiro foco tem que ser no corpo, né? Não só na mente, não ficar falando agora tudo o que aconteceu, recontando num primeiro momento. Dar significado não vai adiantar nada, né? Pode até adiantar, mas assim, é aquele band-aid e depois os gatilhos tomam conta do corpo de novo. E a pessoa passa a não entender, às vezes, por exemplo, eu tinha uma dor que agora eu não tenho, né? Eu aparece uma fibromialgia, síndrome do intestino irritável, Exato. A pessoa começa a ter insônia, antes eu não tinha, ela não consegue perder peso. Isso. Ela cabelo trauma, caindo, cabelo cai, fraca, né? O nosso... a pele... Exatamente. Assustada, hipervigilante. Se defendendo de tudo e de todos. Sim. Né? Sim. Porque o trauma, ele é nos pensamentos, nas emoções e no corpo. Isso, A gente tem que entender isso. Ele somatiza no nosso corpo. Com certeza. E até o formato do nosso corpo tá ligado
a experiências traumáticas. Com certeza. Assim, onde que a gordura acumula, como que as linhas de expressão, tudo. O tamanho das mãos, dos pés, incrível, sim. Os lábios, tudo isso você... Tanto que quando a gente bate o olho, já sei. E agora quando a gente vê ainda a tireoide ainda, né, amor? O olhar clínico, né, de você ver que a pessoa tá com problema na tireoide, na hora ele já aprendeu bastante, né? E problemas da tireoide estão ligados diretamente a trauma. Sim. Então eu tava com esse quadro e comecei a encontrar uma luzinha e aplicar poucas coisas, né? Eu já fazia yoga antes, eu tinha parado, não conseguia mais. Voltei a fazer pouca coisa muito simples, só alongar um pouquinho, respirar melhor, e o conhecimento de entender o que estava acontecendo, que tinha uma parte fisiológica também, além da parte cognitiva, além da parte emocional, e que tudo isso tinha uma explicação, começou a me trazer alívio. Eu parei de me culpar do jeito que eu estava me culpando, de me sentir inadequada, como pode ser possível. E tudo tinha essa explicação. Então, essa foi a grande virada. E quando eu consegui me recuperar, e foi rápido, a partir do momento que eu entendi o que era, o que eu precisava fazer e o que eu precisava parar de fazer para não piorar, em questão de alguns meses, eu comecei a me sentir eu mesma de novo, comecei a perder o peso extra, comecei a ter mais energia, e não demorou tanto tempo. Não demorou. Eu não precisava ter passado 5 anos perdida naquele labirinto emocional e de trauma mesmo. Mas você não percebe também que as pessoas, quando elas estão saindo do relacionamento abusivo, quando elas descobrem, né, que o parceiro é abusivo ou que foi um relacionamento tóxico e tal, ela acaba entrando num desejo de querer sair daquilo muito rápido. Ela não acha justo ela sofrer por aquela pessoa. Tipo, a pessoa me fez tanto mal, eu vou estar sofrendo por causa dele, eu não quero sofrer. Sim. E aí ela bloqueia essa emoção. Sim. E isso atrasa. Sim. Né? Então, a aceitação é um princípio, né? Mas tem outras pessoas que elas não conseguem sair. E já atendi uma paciente que, inclusive, ela não saiu, mas ela arranjou meios de lidar com isso. Ela mora distante, ela veio eventualmente, ela se desenvolveu e não saiu desse relacionamento, que eu acho que é bem raro, né? A maioria das pessoas, elas querem sair e conseguem sair, apesar de muito tempo depois e tal, né? 50%. 50% resolve ficar e 50% resolve sair. Ah, metade. Tem gente que metade das pessoas vai escolher nunca sair mesmo. E a gente tem que entender que tem gente que nem consegue sair, porque às vezes a pessoa descobre, ela tem 40 anos de casado, ela tem 69 anos de idade, ela não tem trabalho, ela não tem como reconstruir a vida, né? E aí a gente tem que entender que tem gente que, infelizmente, não tem como romper, não tem nem força física para isso, né? Sim. E eu queria perguntar se as pessoas que são dependentes emocionais, elas têm mais facilidade de entrar num relacionamento como esse, e o que é dependência emocional e o que é relacionamento devido ao trauma. Né? Perfeito, ótima pergunta, porque essa eu acho que é uma pergunta geral. Né? Sim, existem pessoas que desenvolveram dependência emocional, codependência, uma personalidade dependente, que seria o equivalente a um diagnóstico disponível no DSM, que desenvolveram isso desde a infância, adolescência, meio que sempre foram assim. Sempre foram mais dependentes das pessoas à sua volta. Claro que crianças e adolescentes, obviamente, vão depender dos pais, né? Financeiramente, emocionalmente, até um certo ponto. Mas a pessoa que, na vida adulta, ela continua sendo codependente, ela aprendeu isso como fruto de trauma já desde a infância. Ela não cresceu num ambiente familiar onde isso era fomentado, essa independência intelectual, essa independência de, não, eu me sinto assim, de expressar como ela se sente abertamente. Ela era punida por isso, né? Era muitas vezes um sistema familiar narcisista. Então, ela aprendeu a conseguir o que ela quer agradando aos outros. Isso são padrões que vieram lá desde muito cedo na vida dessa pessoa e se tornaram enraizados na forma de ser dela.
né? Claro que existe tratamento para reduzir a dependência emocional, para reduzir a codependência, ensinar mecanismos e ferramentas de enfrentamento emocional, comunicação mais direta, mais transparente, pedir o que quer, comunicar o que quer, colocar limites, ao invés de fazer tudo que os outros querem por medo de abandono ou por medo de rejeição. Medo de ser injusta. Medo de ser injusta, eu preciso ser a pessoa boazinha, perfeita. A síndrome da boazinha. Exato. Sim, e para homens a mesma coisa também, né? Eu preciso fazer tudo que estão exigindo de mim, senão a pessoa sente uma sensação de risco muito grande. Se eu não fizer o que exigem de mim, eu corro risco. Risco de rejeição e algo muito... muito assim, antigo, né? Desde a pré-história, nós precisamos pertencer para sobreviver. Com certeza. Então, isso aí é uma ameaça muito grande, principalmente se essa pessoa cresceu num sistema familiar não necessariamente narcisista, mas onde isso era ameaçado. Né? Disfuncional, perfeito. Onde isso não era essa abertura emocional, comunicação direta, comunicação não violenta, uma forma de colocar limites, sem riscos interpessoais. E aí isso se estende para a vida adulta. Quando uma pessoa com essa estrutura se depara com uma pessoa narcisista, num primeiro momento é o casamento perfeito, né? Porque a pessoa narcisista vai exigir essa falta de eu da outra pessoa, vai exigir essa submissão, essa entrega total. Exatamente. Então, isso existe. Agora, é muito interessante porque tem alguns estudos pelo Institute of Relational Harm Reduction, eles já têm 30 anos de estudos. Esses estudos não são muito famosos, não são muito divulgados, né? Então não está acessível e não é falado em todos os lugares. Mas eles fizeram um estudo nos Estados Unidos que tem uma diversidade na população um pouco equivalente, um pouco parecida com o Brasil também, né? Diferentes subculturas enfim. E eles descobriram lá que a maioria de sobreviventes de relacionamentos narcisistas e psicopáticos, na verdade, não tem exatamente o perfil de uma pessoa codependente. Existe também, 37% das pessoas vêm com esse background, esse histórico de trauma da infância. Mas não é a maioria. Talvez a maioria dessas busque ajuda, porque daí os sintomas de trauma são mais graves, são aguçados quando elas passam por esse relacionamento abusivo, tóxico, emocionalmente abusivo. Mas existe um outro grupo de pessoas, de sobreviventes também, que não teve trauma da infância, que não é codependente, nunca foi, e que não desenvolveu dependência emocional, mas que desenvolveu sintomas de trauma. O número 1 é a dissonância cognitiva, a confusão mental, porque eu vi outro lado dessa pessoa, né? Ela não era o tempo todo ruim, ela não era o tempo todo má, às vezes ela era encantadora. Eu me lembro de outra época desse relacionamento, talvez dê para consertar. E aí vem também o vínculo traumático, a cegueira para traição, que é outro fenômeno interessantíssimo. E cegueira para traição? Isso. O que é? Uma negação? Estado de negação? Não vê nunca, né? Acha que não tá acontecendo. Exatamente, foi definido pela Dr. Jennifer Fried, betrayal blindness. Ela não vê a traição acontecer, mas não é só a traição romântica. Traição da confiança. E ela define que existem traições do dia a dia, tipo, eu falei que eu ia chegar a tal hora, eu não chego e não dou satisfação, e era o combinado. E tem traições muito graves, né? Traições que a gente, às vezes, quebram essa negação. Mas ela diz que todo relacionamento tóxico, abusivo, tem um elemento de cegueira para traição. E é um fenômeno de autodefesa. É verdade. Né? É inconsciente, é autodefesa. Às vezes você vê e já o negócio sai da sua consciência. Então tem esse outro grupo de pessoas que não tem codependência. Então por que entra? Por que fica? Por que foi escolhido por narcisistas e psicopatas, se não há nada de errado com essas pessoas? Né? Essa é a grande pergunta. Porque essas pessoas desse outro grupo, tipicamente, têm os super traços da personalidade. Isso é definido pela Sandra Brown, que é uma pesquisadora, e pelo Institute também. Eles, com 30 anos de estudos estatísticos que foram replicados ao longo das décadas, encontram de novo as mesmas coisas, descobriram que pessoas que são altamente conscienciosas, diligentes, leais, naturalmente, esse a personalidade dessas pessoas, que são empáticas acima da média, tolerantes acima da média da população,
Essas pessoas são muito interessantes para narcisistas e psicopatas, porque elas são muito competentes, não desistem facilmente, vem um desafio, vamos contornar, não tá dando certo, vamos ver o que foi para resolver, e persistem e não desistem, não importa o que vier, são leais até o fim. E é aí que essas pessoas ficam presas. Eu costumo dizer que o narcisista, ele vai usar toda a sua potencialidade contra você. Ele vai pegar tudo de bom que você tem e é justamente esses elementos que ele vai usar para te dominar. Com certeza. Entendeu? Então, se você é leal, então eu vou trabalhar aqui na sua lealdade. Você é honesto, eu vou trabalhar na sua honestidade. Com certeza. Né? Então, se você é tão leal, por que você vai me deixar? Isso. Você vai me abandonar no meu pior momento? Isso. Você vai fazer isso comigo? E aí vai mexer ali no valor, né? No ego. Sim. Então, opa, peraí, então tem que reagir aqui. Quando você vê, a pessoa está cada vez mais presa dentro do relacionamento. Essas pessoas não são codependentes. Não são. Elas passaram por relacionamento traumatizantes. Sim. E aí, após passar por esse relacionamento traumatizante, elas podem ter sintomas, entre aspas, de codependência. Ou não? Assim, na definição da codependência ou dependência emocional, essa palavra, dependência emocional, ela leva a gente um pouco ao erro às vezes, porque se sente como um vício, né? Dependência química, dependência emocional. Estou viciado nessa pessoa. Pode ser uma questão somente de nomenclatura, né? Essas pessoas desenvolvem, sim, o vínculo traumático, que seria o equivalente ao que ficou mais popular como dependência emocional na internet. É mais o coloquial. A gente precisa tornar algo pedagógico, né? Senão a gente não consegue, às vezes, nem comunicar, não fica, é tão complexo. Exato. Que às vezes a gente precisa usar termos para poder simplificar a pedagogia do vídeo. Então, mas eu, como leiga no assunto, entendi que tem pessoas que são codependentes desde a infância. Isso. Outras, elas passaram por um relacionamento, elas são pessoas boazinhas, elas se doam muito, não sei o quê, vão estar junto sempre com o parceiro. E aí, depois, quando elas enxergam que isso é um relacionamento narcisista, elas saem desse, só que fica vínculo traumático. Isso pode vir ou não, elas, naquele momento, achar que ela tem uma... entre aspas, uma codependência, que não é o que você está querendo dizer, né? Sabe o que eu vejo muito, Carol, também? Trauma que ficou. O que a Lu está falando é muito, muito legal. Sim. Mas muitas pessoas não têm esse vínculo traumático, mas aí, de repente, elas entram dentro de uma estrutura religiosa. Ah, sim. Que vai dizer para elas o seguinte: olha, casamento é para sempre, você não pode divorciar nunca, sei lá, o divórcio você vai pro inferno. Sim. Você tem que orar pelo seu marido, a mulher sabe edificar a casa, vai usar uma série de contextos espirituais, religiosos. Sim. E aí essa pessoa acaba tendo esses comportamentos, mas na verdade por conta de crenças. Mas isso aí é abuso religioso, abuso espiritual, né? Ela tem um vínculo traumático com a instituição. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão com frio? Estão com frio? Pra mim tá tudo bom? bem. Tá bom? Tá bom. Ah, então tá. Tá com frio? Não, mas tá bom, dá pra aguentar. Não vou. Não tá como na Áustria, mas tá bom. Amor, tá com hipotiroidismo. Não, só porque mas tá vindo abaixa, aqui, pode na minha abaixar. careca. Não, pai, pode deixar, tá tudo certo. Tá vindo na careca, assim. Bom. Dá uma geladinha esfriada na mente. Esfriando a careca. Mas você percebe muito isso? Essa questão da pessoa, ela tem uma vida legal, ou uma outra questão também, pra gente levantar outra bola pra levantar. Quando a mulher começa a entrar no processo eu chamo de janela do relacionamento abusivo. O Instituto de Pesquisa, Instituto Sérgio Lima de Pesquisa, tem esse dado, porque através de consultas a gente vai percebendo, né? Tantos atendimentos vai percebendo. A mulher entre os 35, quando começa ali a entrar na queda hormonal, indo para menopausa, até os 45, 47, ela começa a ficar nessa questão: não vou mais engravidar, eu não casei, ou meu casamento não deu certo, não consegui engravidar até agora, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de alguém. E isso coloca ela numa posição de fragilidade também, né? Com certeza, com certeza. E é um problema grande, né? Porque tem toda essa pressão da sociedade. O Brasil, infelizmente ainda, e não só o Brasil, claro, na Europa também isso acontece, e outros países também. O Brasil, a gente sabe que é um país, infelizmente, ainda bem machista. Né? E essa mentalidade não é só dos homens, é das mulheres também. É cultural ainda. Então a gente está dando grandes passos já para reverter tudo isso.
podcasts como esse, que são importantíssimos para ter esse tipo de diálogo. Mas é algo cultural de que a mulher só tem o seu valor se ela estiver com um homem ao lado dela. Exato. É medo de envelhecer sozinha, é medo de ser inadequada, de acordo com a visão da sociedade, as pessoas cobram. E ao mesmo tempo que essa mulher, nessa janela que você descreveu, sente essa pressão, ela mesma já internalizou esses valores como sendo a única verdade, porque todo mundo fala assim, todo mundo pensa assim. O inconsciente coletivo seria? Com certeza também, o inconsciente coletivo também, sim. É algo que parece normal, parece real, né? Então ela sente essa pressão, mas a partir dessa idade ela começa a desenvolver também um maior senso do que ela quer pra ela, um maior senso de crítica. Nossa, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu já passei, eu não quero repetir esses erros, eu quero diferente. E quanto mais ela se conhece, mais experiência ela tem, e a pressão vai crescendo, mais difícil fica, porque ela não vai encontrar qualquer um agora. E aí aparece um que parece ser perfeito. Nossa, aí complicou. Olha a vulnerabilidade. É muita coisa. Aí complicou. Exatamente. Então, é exatamente muito isso. Muito perfeito. Muito perfeito, sabe? Não tá certo. Né? Vira sapo depois da meia-noite. Tudo que é muito extremado é perigoso. Sim, né? sim. Eu acho que os extremos na vida, isso não é só em relacionamento, né? Alguém é muito perfeito, é muito incrível. Cuidado. Entendeu? Cuidado em tudo na vida. Ai, eu encontrei um emprego que me prometeram milhões de coisas e muito perfeito. Cuidado. Fácil. Eu lembro que quando eu conheci a Lu, ela falou assim, eu vou te falar todos os meus defeitos, você vai ver só. Não, eu tava determinada, porque eu falei assim, eu já vou falar tudo que tem de ruim, porque se ele... Aí ele já tem todas as chances de desistir logo. Olha a conscienciosidade falando. Transparência. Eu falei assim, não, eu já vou falar logo o que eu tenho de defeito. Eu só não sabia que eu tinha TDAH, que você que me disse, né? Mas eu já falei, não, eu tenho isso, não é um isso. defeito. Não, aí quando você entende, compreende, se torna uma qualidade, né? Vira o jogo. Mas aí eu falei assim, não, vou falar logo tudo, porque... Aí você já tem a chance rápida de desistir. Ou você fica. Uma decisão informada. Informada, mas muita coisa que ela falou não é nada daquilo, não. Não era? Não. Imagina, a gente tem coisas, às vezes, imaginárias em relação a gente, ela colocou né? lá, olha, eu certeza. sou assim, sou assado, não sei o que, não. Isso aqui eu não vou fazer, não adianta você me cobrar. Entendeu? Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu faço, eu vou até aqui. É um valor meu. Eu gosto disso, tá. entendeu? E isso é muito legal. Eu acho que isso que falta também, né, dentro dos relacionamentos. Você colocar, antes de começar, a vulnerabilidade. E muita coisa também, eu ia até falar isso no podcast Tatariano, esqueci, trazer pra cá, né, que a gente trabalha muito, quando eu entrei no relacionamento com a Lu, eu percebi uma coisa que eu não sabia, que eu ainda estava muito machucado. Eu não sabia que eu estava muito machucado. Sim. Sabe? Porque eu tava no período, tava tudo bem na minha vida, eu não tava me relacionando, e aí de repente começa a conviver e às vezes ela gerava gatilhos que não é que ela abusadora, nada disso, é só o dia a dia da vida, sim, sabe? Sim. Forma de falar, às vezes não sei o que, às vezes acorda meio mal-humorada, normal coisa, e eu a mesma coisa. Então, a gente você gerava também gatilhos em mim. Entendeu? E aí ela percebeu também que ela estava muito machucada, entendeu? De muita coisa. E o mais legal de tudo é que a gente entrou em 2 consensos. O primeiro, a gente precisa de terapia. Se a gente não for buscar terapia especializada, o nosso relacionamento não vai, por mais que eu seja terapeuta, ela seja médica, a gente precisa de terapia, porque a gente está machucado. E 2, esse problema não é seu, esse problema é meu. É dificílimo separar. Por exemplo, quando eu sinto, ela sente, por exemplo, um gatilho, alguma coisa, ela me informa, olha, eu senti isso, mas isso não é seu. Mas isso que você fez me gerou esse gatilho. Entendeu? Então, porque muitas pessoas têm um gatilho e acham que é o outro que... Sim. Entendeu? Sim. E aí a gente regula como? Tá, o que eu posso fazer daqui pra frente que eu vou amenizar o seu gatilho? Entendeu? Sim. Então é uma luta
né? Claro. É um trabalho constante da gente sempre estar regulando isso. Sim. Entendeu? Então Mas isso isso é aqui muito não legal. é seu, mas tá doendo. E isso que você tá fazendo me leva a sentir assim, sabe? Perfeito. Isso é verdadeira parceria, né? Isso é verdadeira empatia compassiva, não cognitiva, né? Que é o que narcisistas têm. Compreendem e usam para manipular, não sentem. Empatia compassiva é você sentir a dor do outro, ou imaginar a dor do outro. E se colocar no lugar e querer não só compreender e sentir, mas ter o impulso de fazer algo para melhorar a dor do outro. Exatamente. Mas isso só é possível num relacionamento onde tem duas pessoas com personalidades saudáveis. Pode ter trauma, mas se a intenção está lá, olha, é claro que vai errar, claro que vão acontecer gatilhos e respostas não ideais. Opa, não, eu reagi desse jeito, eu consigo compreender o que isso impactou em você, o que isso causou em você. Então, olha, eu reconheço isso, sim, verdade, eu me senti assim. Não, ó, próxima vez vamos fazer diferente. E aí acontece diferente. Uau! Ou acontece de novo e vai porque fazendo, leva um tempinho, leva né? um tempo. Peraí, ainda tô em processo, estamos em processo, e aí quando vê, chega, acabou. Aí não acontece mais. Aí você nem lembra mais que era um problema. Não. Né? Ah, é mesmo, nunca. Né? Eu acho que isso é importante, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ele fez isso comigo, ele abusou de mim e tal, não sei o quê. Não, mas isso não é um abuso, porque na verdade o que ele fez, ou o que ela fez, simplesmente mexeu no seu trauma. Sim, Né? sim. Então é o trauma, não é sobre essa pessoa, é sobre o que você traz. Sim. Nós temos que entender que quando a gente entra num relacionamento, a gente está trazendo uma bagagem né? Ainda mais a gente toda. que já passou do Cabo da Boa Esperança, né? já vem aí de outros relacionamentos e tal. A gente está ferido. E às vezes a gente não cura essa ferida e a gente acha que o outro tá causando uma ferida que já existe. Sim. Gente, mas ainda bem que existem os relacionamentos, porque a gente evolui. Sim. Nossa, é uma melhor forma, porque você mostra, fala assim, gente, eu nem sabia que tinha isso. Um espelho, né? É muito interessante isso, pra Sim. gente evoluir, né? Mas sabe que tem, assim, o que eu recomendo, não sei se você vai concordar comigo, né, o que vocês vão achar, o que eu vejo outros especialistas em relacionamentos narcisistas, e trabalhando com vítimas também, e eu concordo. 1 ano após sair desse relacionamento, em tratamento especializado, se recuperando antes de buscar ativamente um novo relacionamento íntimo. Sim. Porque, tudo bem, a gente sim evolui muito em relacionamentos. É aí que a gente vê realmente o ponto. Opa, eu pensei que eu tava em outro lugar, eu tô, na verdade, aqui. Ok. Mas existe cedo demais ao ponto de você talvez até estragar um bom potencial relacionamento. Ou retroceder no seu trauma e ser muito difícil de você sair dali. Então eu sempre recomendo, e as pessoas não gostam, né? Como assim, Carol? Espera um pouquinho, né? Como assim, 1 ano? Eu quero daqui 1 mês, 2 meses já me colocar no mercado mas aí é pra tapar aquela ferida. Exatamente. Né? E aí vira um problema. E aí, olha só, essa teoria somática aí, ela é muito interessante. Eu vi você falando da teoria polivagal do Stephen Porges. Sim. E como que funciona? Então, a gente tem vários graus, né? Eu não sou especialista profunda na teoria polivagal, assim, eu uso ela, eu aplico ela, inclusive, os conceitos, mas o básico, que fica muito fácil de entender, é que nós temos níveis de trauma, né? É como se fosse uma escadinha. E quanto mais tempo ou mais grave foi aquele relacionamento tóxico, por exemplo, a diferença entre se relacionar com uma pessoa do espectro narcisista versus com uma pessoa psicopática. O tempo de duração, o tipo de trauma, os recursos internos que essa pessoa já trazia de antes ou não. Exato. O que acontece quando essa pessoa sai? Ela está amparada por familiares e amigos ou não? Ela tem independência financeira ou não? Eu vi você falando dos pilares, né, de reconstrução. Então, tudo isso vai afetar o grau do trauma dessa pessoa. E também o temperamento, né? A própria neurobiologia dessa pessoa. A intelectualidade também, né? Sim. Tudo. Sim, isso tudo. Exatamente. O quanto que ela já compreende, a experiência dela, enfim, acesso a tratamento. Então, dependendo do nível do trauma, a gente vai cair mais e mais abaixo nessa escadinha do nosso sistema nervoso. Então, a escadinha mais lá embaixo é o congelamento.
né? Nós temos várias respostas de sobrevivência, temos o congelamento, a fuga, luta, agressão luta. ou bajulação, querer ficar agradando, que vai mais pro lado da codependência, da dependência emocional. O congelamento é uma depressão. Eu entrei no congelamento, na minha história. Então, eu não conseguia decidir, ficava travada. Uma apatia, né? Apatia, angústia, mas sem conseguir dar os passos para efetuar essa transformação. Quando a gente entende que isso tem a ver com o nosso sistema nervoso, é um mecanismo biológico de defesa. Os animais também têm, né? Alguns são preparados para sair correndo do leão, outros vão se fazer de mortos, ou dependendo da situação, a gente vai usar o corpo, vai... Ou o camaleão, que vai mudando de cor. Gente, pra mas poder eles... né? Mas olha, desculpa interromper, mas eles saem super rápido. Quem? Os animais. Porque o animal, ele não... Não tem o córtex, né? Não, ele tem Pré-frontal. córtex, mas o animal, ele não tem... Não. Não, o animal tem córtex, O amor. córtex pré-frontal. Tem. Pré-frontal. Os mamíferos têm córtex, mas é um córtex bem fininho. Bem pequenininho, mas não tão funcionante. Mas porque o animal, ele não tem... Ele só reage a estímulos percebidos, né? Ou ativos, ou seja, quando vê o leão ou quando percebe alguma coisa ativa. Mas ele não tem poder imaginativo. O ser humano é o único animal que tem ideia de tempo e ideia da morte. Então, pra gente não enlouquecer, o que Deus fez? Então, você tem um poder imaginativo. A zebra não tem isso. Então, quando o leão vai embora, ela volta, abaixou o cortisol, Chacoalha, ela volta a pastar. Acabou. Ela volta a pastar, acabou. Você não vê animal neurótico. Você não vê passarinho depressivo. Não sei que tá preso na gaiola, mas você não vê animal na natureza depressivo, triste, ansioso. A não ser que seja por um. Agora, quando depois passou o cortisol, ele volta. Nós não, nós temos o poder imaginativo. Aí essa imaginação, como o cérebro não distingue imaginação de realidade, Correto. você fica preso na imaginação. Exato. Sim. E ainda bem que pode mudar o polo dessa imaginação, né? Exatamente. Pode. E aí? Então, e aí a gente tem o congelamento, num outro nível a gente tem a raiva. Então, sentir raiva, às vezes eu tenho alunos que estão assim, Carol, eu tava tão depressiva, agora eu tô morrendo de raiva. Boa! É isso mesmo. o polo É aí da que eu queria te tristeza colocar. pra É aí que eu raiva. queria te colocar Tá isso. subindo na escadinha A escala da de teoria Hawkins. polivagal. Hawkins vai dizer isso também. Também. A escala de Hawkins, né? Das emoções, né? emoções, grau. Exatamente. A raiva é o que divide ali no meio. Falam que a tristeza e a raiva são o mesmo polo, só que uma vai te Ativar, ativo. sim. E essa teoria polivagal, ela explica isso biologicamente no sistema nervoso, como isso acontece, né? Então, tem o sistema autônomo simpático, o simpático autônomo, o simpático e o parasimpático, essa troca. Então, pra você estar lá em cima na escadinha, que é um senso de segurança, a sua sensação de que você está presente aqui. Que nem a zebra, o leão já passou, ela tá presente, ela tá agora pastando, tá tudo bem. Pra gente chegar nesse senso de presença, de segurança, pra poder rir, pra poder sonhar, pra poder pensar no futuro, tudo coisas que eu perdi. Eu tava lá embaixo na escadinha do congelamento. Então, pra voltar, passa pela raiva e no senso de segurança. Inclusive, tem uma autora muito interessante, a Deb Dana, que ela trabalha e aplica a teoria polivagal. E ela fala, né, sempre uma âncora, o pezinho uma âncora de segurança. Então, você trabalha com alguns temas traumáticos, trabalha com essa memória, com técnicas somáticas, mas sempre com a consciência de que você está aqui agora. E a gente faz isso através da regulação emocional. São técnicas, respiração, aterramento. Mindfulness, sim. Eu vi vocês colocando o pé na grama. Coloca. Exatamente. Então, isso é uma forma de grounding, uma forma de regulação emocional. Quanto maior a regulação emocional, que foi perdida ao longo da experiência traumática, essa capacidade, ela precisa ser retreinada, mais a gente vai subindo na escadinha do bem-estar, digamos assim, e o trauma é integrado. Já aquela história não te derruba mais, não te dá mais gatilho. Você segue em frente, consegue sonhar, ser feliz, rir, estar presente com amigos. Então, essa seria uma aplicação simples da teoria polivagal. E esse caminho, que é o mais importante, a pessoa precisa entender que não é do dia pra noite. Com certeza. Entendeu? Porque muitas pessoas acreditam que, eu faço terapia. Tem gente que faz 2, 3 sessões de terapia e diz, e aí, Sérgio, quando é que eu vou melhorar? Isso. Calma aí, você viveu 40 anos aí, meu amigo, no deserto, você quer em 4 sessões, Isso. 4 semanas, 2 semanas. Isso. É vida, é o processo. Isso. Né, o processo. Eu falo para os meus alunos que é que nem musculação na academia, né? Porque
eu passei também por esse erro sem saber. Eu ficava vendo vídeo de narcisista na internet. Só consumindo, e na hora parecia que eu precisava assistir aquilo pra me equalizar. Passava, eu não ficava melhor. Ficava assistindo um atrás do outro. E isso é muito comum. É muito comum. Quem descobre que se relacionou com uma pessoa narcisista começa a fazer isso. Pra ter essa certeza de que eu não tô louca, não tô louco. Né? E o que eu vi existe. Olha, essa pessoa falando exatamente o que eu vivi. E aí eu fazia isso. Só que não é suficiente eu assistir vídeos de exercício físico, né? Sem ter... pra eu criar músculo. Exatamente. Tem que ter solução. Exato, eu preciso aplicar. Eu preciso fazer exercícios de recuperação. Quando eu entrei pra trabalhar, porque eu ia até te perguntar isso também, a gente vai voltar nesse assunto, da vergonha. Porque você já era psicóloga e eu era terapeuta, né? E quando eu caí no relacionamento abusivo. E aí... eu comecei a assistir esses vídeos, na época não tinha muita coisa, né? Não tinha muita coisa. Mas o que tinha... às vezes eu assistia o mesmo vídeo 20 vezes. Sim. Eu sabia até o que a pessoa falava Sim. e tal. De tanto, passava a noite, virava a noite Sim. assistindo. Aí teve uma hora que eu parei, pensei e falei... Tá, e daí? E agora, o que eu faço com isso? Boa. Entendeu? Tá, eu vou ficar aqui assistindo esses vídeos até quando... Tá, isso aqui vai virar o quê da minha vida? E aí eu tive a ideia falei, não, vou começar a gravar vídeo e vou começar a criar um método de como sai. Porque até então, os vídeos em português, em inglês já tinha alguma coisa, mas em português era só a pessoa falando, o narcisista faz isso, o narcisista faz aquilo, inglês o narcisista também, faz eu também só encontrava vídeo assim. O narcisista faz aquilo, ele é assim. E eu passava, tô ferrado, porque como é que sai desse negócio daqui? Você criou aplicando em você mesmo. Apliquei em mim. Aí eu peguei um papel e eu escrevi Clínica de Recuperação do Serjão. Coloquei na parede, aí eu peguei todas as técnicas de terapia cognitiva, de coach, de PNL, tudo que eu tinha. Falei, se funciona, meu irmão falou isso pra mim, né? Meu irmão mais novo, ele falou, se funciona, aplique em você. Eu falei, aí eu comecei a aplicar em mim, foi aí que a minha vida começou a andar. Sim. Então eu acho que, eu brinco que eu sou o único youtuber que fica feliz que quando alguém diz que não precisa mais assistir meus vídeos. Somos dois, então você tem uma colega agora. Então, só falei, eu assisti assim, agora passo lá só pra dar like, obrigado, você é incrível, valeu, me ajudou. Agora eu te sigo só por gratidão. Falo, puxa, essa eu consegui. Sim, dos sinais de recuperação é que a pessoa não precisa mais ficar consumindo. Pra se equalizar temporariamente, é um band-aid. Né? É que nem você querer muito ter força física, fitness, e você quer muito fazer exercício e passa vendo um monte de vídeo de exercício. Não vai acontecer, você vai adquirir conhecimento, já é um começo. Você não põe em prática. Se você não puser em prática, nada vai acontecer. Às vezes eu acho tão engraçado, as pessoas mandam pra mim, assiste esse vídeo sobre o psicopata, falando, não, a gente não vai assistir. Tipo assim, você não tá sabendo dessa ainda. A gente vai assistir fila de piada quando sair daqui. Com certeza. É verdade, porque na nossa casa, assim, dentro do meu consultório, meu trabalho, me dedico, estudo, tudo ali. Saio de lá, isso não faz mais parte da nossa vida. Sim. Né? E é muito legal quando a gente chega nesse... Nossa. Né? Então a gente quer sentar, não, isso não faz mais parte. Você assiste, não assisto profissionalmente, mas fora dali. E é legal que as pessoas entenderem que só assistir o conteúdo, às vezes até te neurotiza mais, né? Te deixa mais paranoico, né? Sim. Aí todo mundo é narcisista. Você vê muito isso, as pessoas trazendo isso, né? Com certeza. E o que acontece por um momento, por que as pessoas buscam? O vilão número 1 é a dissonância cognitiva. Exatamente. O problema é que todas essas memórias traumáticas, elas estão entrelaçadas. Tanto a parte positiva que a pessoa vivenciou naquele relacionamento, quanto a parte negativa. Ambas essas partes são traumáticas. Por quê? Se eu fui nas melhores férias da minha vida com essa pessoa, eu nunca tinha ido para um lugar assim, e eu tava animadíssima, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, a pessoa me ignorou, me deu tratamento de silêncio, houve uma briga, me acusou de não sei o quê, deu tudo errado nessa viagem, eu tenho acoplado aquela emoção de fazer uma coisa muito legal e a dor daquela ter sido ao mesmo tempo a melhor e a pior
vivência da minha vida. Lembrei de um filme, aquele que fizeram o golpista do Tinder. Sim, verdade. Gente, aquilo lá demonstra exatamente, né? Sim, com certeza. Porque tem toda essa fase de idealização no começo e daí fases intercaladas de idealização. Nunca tão fortes quanto a inicial, o bombardeio de amor, lá no início de um relacionamento narcisista, mas elas vêm e vão. Ou a promessa de uma quase fase boa. Exatamente. Só que é intercalado com abuso, né? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Aquela dinâmica dramática e errática. Então, quando a pessoa que tá traumatizada e viciada nesses vídeos assiste, ela fala, tá, não tô louco, isso aconteceu, olha, ele tá descrevendo exatamente o que eu vivi. Exato. Ok, só que na mesma sequência que ela lembra daquele abuso, ela lembra de uma memória que faz ela sentir falta dessa pessoa, dissonância cognitiva ativada, e ela entra num loop e não consegue parar de pensar, não consegue parar de sentir um monte de emoções, vergonha, culpa, saudade, plim, a pessoa tá entrando em contato agora. O que eu não faço? Não consegue fazer como é que fala? Contato zero. Contato zero. Aí ou faz e volta, né? Tem casos assim, né? Muitos, o que mais tem. Nossa. 7 vezes uma pessoa volta em média antes de se desvencilhar por vez. Quando consegue sair, né? 50%. Meu Deus do céu. E é importante a pessoa assistir. A gente não tá falando aqui, gente, que não é pra assistir os vídeos. Não é isso. É que durante um tempo é importante dar significado. Com certeza. Você se sente acolhido. Sim. Você sente que existe uma comunidade ali de pessoas que estão passando. Sim, importantíssimo. Né? Por aquilo que você passou. Faz sentido, você vê que você não tá ficando louco. Uhum. É o primeiro grande passo. Eu acho que tem pessoas que falam assim, nossa, eu assisti você, aí eu falei, não, eu tô louco. Aí eu fui no canal da Carolina Mulher, ela falava a mesma coisa que você, eu falei, não é possível. Aí eu fui no outro, falei, não é possível. Então, mas, o que eu falo, identifiquei que existia um padrão, mas agora é responsabilidade minha mudá-lo. Sim. Transformar esse padrão. E aí entrar num processo terapêutico. O que é o processo terapêutico? Tem gente que confunde processo terapêutico e fazer terapia. Uhum. Tem gente que está no processo terapêutico, mas que está fazendo terapia, mas não está no processo terapêutico. Ela está indo lá falar para terapeuta, desabafar e tudo mais. Ou às vezes não tem nem força. Ela tá tão prostrada que ela não consegue. Ela não consegue. Ela tá ali. Entrar no processo terapêutico é entender que eu preciso mudar um padrão que foi instalado. Com certeza. Do cérebro. E não vai ser fácil, requer não esforço. É fácil, muito. E persistência ao longo do tempo. Isso é o difícil. Uai, gente, da dor que tava de ficar, melhor ficar com a dor de sair. Não é? A dor de sair, num primeiro momento, não sei se você vai concordar da sua experiência, é pior do que enquanto você tá dentro. Porque a dor do dentro eu já conheço. Tudo que é conhecido é mais fácil. Essa dor, pelo menos, eu já sei como é. E não é só... É isso, mas tem mais outro ponto. No meu caso, né, pessoal, e eu sei que para muitas outras pessoas é assim também. Eu tinha a minha vida social, amigos em comum, um apartamento compartilhado. Tudo. Um lugar na sociedade. O que é que vão falar se eu terminasse? De repente, eu pedi pra ele sair, porque não ia dar pra ficar. E aí, como é que eu ia pagar tudo sozinha nos próximos meses? E os amigos em comum, ele tava em todo lugar. Em todo lugar que eu ia, parei de ir nos lugares. Eu perdi amigos, eu perdi hobbies, eu perdi tudo. Tudo. As pessoas que vinham, eu comecei a ficar paranoica, porque eram amigos deles, e vinham trazer e falar, ele tá tão triste, volta. Desliga, deixa em paz. Você perde tudo, você fica numa ilha. E agora, será que eu vou conhecer alguém? E agora, o que vai ser da minha vida? O que vão pensar, com certeza. Eu esbarrava em pessoas na rua, tentando viver minha vida. As pessoas... Você não sabe que eu vi teu ex? Tadinho. Tá arrasado. Como que você foi fazer isso com ele? Gente, virou o jogo. Vira uma loucura. Gente, eu não sei se foi sabedoria da minha parte... Mas eu comecei a entrar num processo de ajuda, de pedir ajuda antes de terminar. Então, eu morava em outro estado, eu morava no Amazonas. Então, eu comecei a fazer um processo de me fortalecer. E aí, eu tive forças para conseguir terminar. E aí,
Quando terminou, eu vim embora, né? Mas, claro, não conseguia me relacionar com as pessoas. Foi um negócio muito complicado. Eu não lembrava, menopausa, né? Eu não lembrava de nada. Eu tava entrando em menopausa precoce, né? Aí que eu conheci a medicina integrativa, que me ajudou. Por causa desse burnout de relacionamento. Com certeza. Mas eu não tinha nenhuma saudade. Isso eu não tinha. Eu entrei em, acho que, dissociação mesmo. Pode ser. Sem lembrar de nada do que tinha acontecido. Eu ia pra terapia, ele falava, mas e aí? O que aconteceu? Eu não lembro. Sim. Eu não lembro. Eu comecei a lembrar muito depois. Mas aí o bloqueio, como que chama? Contato zero. Eu fiz isso sem nunca ter visto vídeo nenhum. Então eu falo que foi uma sabedoria mesmo que veio de Deus ali no momento. E aí depois eu fui entrar rapidamente no outro relacionamento, que foi muito efêmero, e aí que eu descobri, né? Mas, enfim, foi algo, não sei se foi... foi instintivo mesmo. Que bom. Infelizmente não é o que acontece pra maioria. Exatamente. A gente fica ali batendo cabeça sem saber o que foi, ou tem as informações, né, pra seguir, mas mesmo assim, a saída, num primeiro momento, piora pra depois melhorar. Exatamente. Mas com certeza as sequelas ficaram, né? Depois que com o tratamento, com o tempo, né? Com a terapia, que a gente vai melhorando todos nós, né? Exato. Né? Então, sim, é bem interessante isso. Pessoal, deixa eu só dar aqui mais um recado para vocês, que o Viva Integrativa é aí um oferecimento do Viva Nutrition, que mais um braço do nosso instituto, e nós estamos lançando Mente e Ação, que é esse suplemento alimentar. Aqui tem vitaminas para você. Tudo que a gente está falando aqui, se você se identifica, está sentindo aí esses sintomas, quer ter força, quer voltar a ter foco, voltar a ter memória, voltar a ter ânimo, voltar a ter disposição, sair do relacionamento abusivo e ter uma vida mais alegre, mais feliz, então tá aqui Mente e Ação. O que a gente colocou aqui? A gente colocou tirosina, a gente colocou triptofano, colocamos vitamina D, vitamina B3, vitamina B12, entre outros componentes. Coenzima Q10, que dá energia na mitocôndria. Ou seja, vai fortalecer seu cérebro. Tem suplementos aqui que vão estimular a sua tireoide, que vai melhorando a tireoide, melhora seu humor, melhora a sua energia, né? Melhora... foco, tudo mais. Então, assim, você vai ter a vitamina D, que vai fortalecer sua mente, né? Muitas pessoas ficam muito depressivas com falta de vitamina D. Enfim, melhorar a imunidade. Uma infinidade de coisas maravilhosas. Sérgio, como é que eu faço para adquirir o Mente e Ação? Muito simples, QR Code tá aqui embaixo. É só você passar o QR Code, tem um desconto especial para quem tá assistindo esse podcast aqui. E também aqui na descrição tem também o link para você já adquirir Mente e Ação aí, já começar a tomar 2 cápsulas por dia, doutora, é isso mesmo? São 2 cápsulas por dia. O negócio do trem ficou tão forte que nós temos que dividir em 2. Sim, porque assim, muitas vezes você compra um suplemento em farmácias assim, que tem uma concentração tão baixa que às vezes não vai fazer efeito. Então a gente colocou quantidades suficientes que realmente vão ter ação no seu corpo. Exatamente. Né? Que você vai ter resultado. Mente e Ação, QR Code aqui, com desconto para você, aqui embaixo também na descrição. Vamos lá, e eu quero mandar isso para você ter força e ter disposição. Bom, vamos lá, Carol. Vamos conversar um pouquinho então sobre qual que é a diferença entre dependência emocional e codependente. Tem muita... São nomenclaturas, né? Ambas, codependência e dependência emocional, não estão no DSM, não são diagnósticos oficiais. O que a gente tem é o transtorno de personalidade dependente. Sim, mas assim, e tem muitas divergências nas definições do que isso representa. Mas, em geral, o que a gente pode entender é uma pessoa, tanto dependente emocional quanto codependente, tem um padrão de comunicação não necessariamente direta, vão tentar conseguir as coisas por uma curva, né? Tentar, por exemplo, se eu quero muito que a pessoa me acompanhe para ir em tal lugar, ao invés de falar abertamente, vai criar uma situação... É um pouco manipulativa essa forma de agir. Também. Por medo de rejeição, né? Não por nada maldoso, nem malícia e nem, assim, querer... Mas é uma forma de controle
por medo, né? Controlar o relacionamento fazendo a outra pessoa tão dependente de você, porque você supre e faz tudo o que a outra pessoa quer para evitar dessa pessoa te abandonar no final. Então, esse é o ponto central, e a comunicação pode ter problema com raiva também, com explosividade, porque não se comunica corretamente, depois fica com muita raiva da outra pessoa por não ter feito. Então, eu me sacrifiquei por você, por que você agora não tá fazendo isso? Bom, você não pediu diretamente isso, você não comunicou diretamente isso. Você se sacrificou para induzir a outra pessoa a fazer o que você... Criou uma dívida inconsciente, né? Isso. Eu dou demais para essa pessoa sentir em dívida comigo para não me abandonar. Isso, retribuir de alguma forma. Só que não é assim que funciona. Às vezes são contratos invisíveis que só essa pessoa fez, né? E são padrões disfuncionais de se relacionar também, né? Por medo e por experiências traumáticas anteriores. E pessoas dependentes ou codependentes emocionais diferentes de narcisistas têm muita motivação de querer alterar esses padrões de comportamento, né? De aprender e alterar isso para poderem se relacionar melhor. Agora, tem uma coisa um pouco controversa que eu não escuto muito por aí, que é o fato de todas as pessoas narcisistas serem dependentes emocionais. Sim, com certeza. Que interessante, eu não sabia. Sim, porque narcisista depende da avaliação do outro, depende da atenção, da bajulação, dependem de outras Como que coisas. chama? Suplemento? Suprimento. Suplemento que a gente... Suplemento aqui, isso aqui faz bem, esse faz bem. Suprimento. Eles querem suprimentos. Isso. Suprimentos. E que são as pessoas. Aí, Não, o que a pessoa oferece. o que a pessoa oferece. Então é isso que ele é dependente. Sim, ele depende, narcisista depende sempre da avaliação externa, né? Não tem um senso de eu interno desenvolvido, não tem essa maturidade, não regula as próprias emoções, por isso explodem, jogam tudo em cima dos outros. Então, o abuso emocional que narcisistas fazem, isso serve de regulação emocional para essa pessoa, por isso que é tão tóxico. Fazer mal pro outro faz bem para essa pessoa. Ela se equaliza dessa forma. Qualquer coisa que ameace o ego frágil de uma pessoa narcisista, porque todo mundo pensa que é só grandioso, convencido, mas não é nada disso. É um ego... É só uma capa de proteção. Exato. Então, essa pessoa usa o abuso, o controle, colocar os outros para baixo, para se equalizar. Isso é uma dependência emocional. A pessoa não se regula emocionalmente. Tem também a questão, eu percebo também, não sei se você vai concordar comigo, pela pouca empatia que o narcisista tem, ele precisa da emoção do outro para se regular. Sim. Então, assim, eu não tenho empatia, não consigo me conectar afetivamente a você. Então, se eu faço algo para você e você, por exemplo, eu descartei e você mandou uma mensagem para mim chorando, dizendo que me ama, que eu sou o amor da sua vida, aí eu falo, então ela gosta de mim. Entendeu? Se pise em você, aí você pisei, traí, enganei, menti, e a pessoa ficou comigo, então eu sou importante para ela. Então ele precisa disso para regular, como ele não tem essa empatia. Sim. Ele não consegue fazer essa conversa empática, então ele precisa disso para regular. Então ele é dependente da emoção do outro até para ele tomar as próprias decisões. Sim, sim. O outro acaba validando tudo, aceitando, né? Então aí... Só que ele precisa escalar, ele ou ela, né? Precisam ir escalando, porque já não tem mais o mesmo efeito. Né? Então, trocar e tudo mais. Trocar ou escalar o abuso dentro daquele mesmo relacionamento primário. Vai piorando. Tá. Sim. Então, antes, se eu só te ignorava por 2 horas e eu via uma reação, sei lá, outra pessoa começa, nossa, tá tudo bem, começa a mandar mais mensagem, porque não era o combinado, é uma quebra daquela confiança, daquele acordo. Aí, essa reação vai ser suficiente pra... Essa pessoa tá esperando eu falar com ela, tá atrás de mim. Pronto, deu uma inflada naquele ego. Agora, dali a 2 meses, já fazer a pessoa esperar por 2 horas, eu já sei que ela vai ficar mandando mensagem, isso aqui não vai mais me alimentar. Então, eu preciso fazer algo pior pra ver se ela ainda fica atrás de mim. E aí, agora eu tive aquele alimento. Esse é o suprimento narcisista. Uma forma. Pode ser sádica, essa forma, né? Quanto mais dor a outra pessoa sente, melhor a pessoa narcisista se sente. Geralmente, quando a gente fala de sadismo, já entra a psicopatia, traços psicopáticos, antissociais, né? Além do narcisismo. Mas tem essa dependência emocional. E é muito engraçado, né? Quem se relaciona com um narcisista ou se relacionou, sabe que
Pra fora, a impressão que essa pessoa passa é de muito poderosa, de muito por cima, principalmente narcisista grandioso, vulnerável, arrogantíssimo também, só que mais ai, pobre eu, nananã, ninguém me entende. Pior do que todas. Isso, mas também é arrogantíssimo e crítico e crítica, mas... O que eu ia dizer agora? Eu mesma me perdi em detalhes agora. Não, você falou que vai sendo escalado, né? Que vai piorando. Ah, sim. Vai escalando e quem... Mesmo essas pessoas parecendo extremamente autossuficientes, e elas fingem que são, quem se relacionou sabe que essas pessoas vão dependendo da pessoa dentro do relacionamento cada vez mais. Quando você vai ver, você tá fazendo tudo. Eu terminei escrevendo e-mails de trabalho pro meu parceiro da época narcisista. Ele não era capaz de escrever os próprios e-mails do trabalho. Eu tava no meu trabalho, ele, como é que eu escrevi? Eu escrevi o e-mail, mandava pra ele, fingia que era ele que mandava. Uau. Nossa. Dependia de mim pra muitas coisas práticas da vida, mas pra fora ele bancava de... Que ele fazia tudo. Exato, de que eu não sabia fazer nada. E é muito comum isso. Inversão, né? Nossa. Eu chamo isso, sabe do quê? De sequestro do córtex. Entendeu? Isso é muito normal em psicopatas. Sim, né? Por exemplo, Charles Manson, né? Que um psicopata aí da década de 60, que está preso até hoje, né? As pessoas que ele liderava, que mataram lá o grupo lá em Hollywood, né? E tal, foram absolvidos. Porque os psiquiatras forenses entenderam que ele sequestrou o córtex dessas pessoas. Sim. Jim Jones, aqueles casos, né, daqueles homens que sequestram as meninas pequenininhas, põem num porão, tem muito nos Estados Unidos. Na Áustria também. Né, muito tem lá e tal. E normalmente esses homens são casados, as mulheres sabem disso, sim, mas essas mulheres são inocentadas e vão para tratamentos, porque eles entendem que houve um sequestro do córtex pré-frontal. Sim. Né? Ou seja, a pessoa para de tomar decisões, por si, sim, para de se entender como indivíduo e ela se acopla a outro indivíduo. Sim. Né? Então ela deixa de existir e passa apenas a servir a outra pessoa. É uma lavagem cerebral. É como se fosse uma hipnose, né? Eterna. É uma seita a dois. É uma seita religiosa ou política a dois. Adorei essa definição. É verdade. Sim, é uma seita a dois. Existe... E líderes de seitas são narcisistas. Na grande maioria das... São todos narcisistas com traços psicopáticos, sim. E lá em Brasília também tá lotado, né? Ali é a capital... a capital não só do nosso país. Mas é que é muita gente, né? É muita gente, porque é difícil essa estatística de quantos narcisistas tem na população. Existem diferentes estudos, é dificílimo medir, porque... Tanto faz se tem o transtorno ou não, traços... É verdade, estão aí. Mas, se a gente for ver, né, psicopata primário, que nasceu psicopata, não se tornou assim, não é trauma, a pessoa nasceu desse jeito, mais ou menos 1% da população. Narcisista com traços, pelo menos com traços narcisistas, o último dado que eu tenho, uma pessoa em cada 5 pessoas. Olha só. Então, se você conhecer 5 pessoas, já... Não, um não vai ser psicopata por definição, mas a gente teria que colocar assim, em 100 pessoas, né? É muita gente, começa a multiplicar, aí coloca os outros membros queridos do nosso cluster B, do DSM. É muita gente, né? É muita gente do espectro narcisista e psicopático, antissocial, tudo. Isso que a gente não tá falando de borderline, a gente não tá falando de bipolar tipo 1, a gente tá falando de pessoas com comportamentos paranoicos, a gente não tá falando de esquizofrenia, nada disso. Então você vê que... Mas os do grupo B do DSM são os únicos que causam muito mais dano para os outros do que para eles mesmos. Exatamente. Né? É o grupo dramático e errático e com baixa consciência moral. Exatamente. Por isso que é chamado de antissocial. Ele faz mal à sociedade. Sim. Ele é contra a sociedade. Sim, faz mal. Né? Sim. Tem pessoas que têm um superego muito inflado, são pessoas que se acham muito e tal, mas não tem traços de narcisismo, nem nada que fala... Eu esqueci agora o superego e tem as pessoas que já têm esse mais baixo, né? Tem a autoestima mais baixa. E tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Eu diria que é narcisista. Não tem como se achar a última bolacha do pacote. Olha, superioridade... O bipolar tipo 1, por exemplo. Ele tem ideias de grandiosidade. Mas não, quando não tratado. Mas isso é um traço narcisista. Dentro da bipolaridade.
Mas Seria? Seria um traço narcisista dentro da bipolaridade. Porque o Então, quer narcisismo dizer é um que espectro. todo bipolar tipo 1 é narcisista? Não, Não. ele tem traços narcisistas. Concorda comigo? Mas e no tratamento, ao longo Ali. do tratamento, Ao quando equaliza? tratamento ele vai trabalhando isso. Pois é. Isso, equaliza, mas narcisista não. Narcisismo não dá pra tirar com tratamento. Infelizmente ainda não. Tem até uma coisa que eu vi muito controversa, estão estudando aí, desenvolvendo uma forma de induzir empatia em pessoas que não sentem empatia naturalmente, ou seja, narcisistas, psicopatas. A gente tem um método, mas ainda não teve nenhum candidato. Então, pois Que é um é, tratamento gente, com- a gente queria fazer com, assim, seria com pessoas com traços, né? Que funcionem autistas, pessoas que têm dificuldade de socialização, que dá empatia a essa pessoa. Autistas Que é- têm muita empatia, não ser confundido. Mas não, narcisistas, eles têm sim. dificuldade de socialização. Sim. Mas a ocitocina, né, utilizada na medicina integrativa, né, ela ajuda nesse processo. A gente falou assim, gente, vamos ver se em altas doses, né, em doses maiores do que a gente usa no caso, para poder fazer com que essa pessoa, às vezes, ela tenha pode dar um... Aí com vitamina D, vitamina B12, um monte de coisa. A gente queria fazer esse teste, só que não tem ninguém ainda, né? E tem a eletroconvulsoterapia, já ouviu falar? Que ajuda o neurofeedback também. que dizem que estimula, né? É porque narcisismo Estimulação transcraniana também. Sim, é porque é um problema neurológico, né? E eu explico isso para os meus alunos com muita ênfase, porque é aí que se torna real, né? Narcisista não sente empatia dependendo do grau, uma dose menor do que uma pessoa que não seja do espectro narcisista. Tem empatia cognitiva de compreender, mas em geral a empatia é reduzida. Em geral não, sempre é reduzida, senão não seria narcisista. Ou nula, nenhuma. E eu explico isso, que isso existem correlatos neurológicos, cerebrais. Não é algo que a pessoa não faz porque ela não entende, porque ela não foi ensinada. Existiu lá na infância uma janela de desenvolvimento. Não aconteceu, passou. Não vai acontecer mais com os métodos até o momento. Então, a hora que vier uma solução para isso, para desenvolver o cérebro de pessoas antissociais, psicopáticas, narcisistas, precisa ter a ver com o cérebro, precisa ser da neuropsicologia. Gente, agora que eu pensei, por exemplo, se mães que utilizaram muitos medicamentos ou tiveram algumas intervenções durante a gestação, isso pode vir, ou durante o canal do parto ali, o bebê sofreu muita hipóxia, falta de oxigenação, demorou para chorar, para respirar, isso pode levar a problemas neurocognitivos. Sim. Então, Ou mães viciadas em drogas, em outros se será alimentaram que mal. isso não pode também gerar Sim. em alguma Pode, área sim. do cérebro Pode. do narcisista Sim. também? Pode. Pode gerar naquele momento, não tem uma família narcisista. Mas nessa hora, por algo fisiológico, isso aconteceu. Você pega um caso, por exemplo, da Suzane von Richthofen, que tinha uma família normal, foi criada bem, com amor, com carinho, com não sei o que e tal, não sei o que, e é uma psicopata, quer dizer. É que são duas coisas diferentes. É muito interessante essa pergunta. Eu adoro esse campo de pesquisa específico. Porque psicopatas primários, que nasceram assim, não os antissociais que também tiveram trauma, histórico de trauma da infância. Mas quem nasceu assim, tem até um estudo com esquimós, populações de esquimós, que não tinham contato nenhum com a população em geral, com a tecnologia, nada disso. Viviam em iglus, vida de esquimó. E esse é um estudo bem antigo sobre psicopatia. E encontraram que mesmo em populações de esquimós, 1% Também. é psicopata, nasce assim. Não foi criado assim, as comunidades deles são muito estruturadas e eles têm valores muito bem definidos. E aí perguntaram, né, o que faz? Assim, eu não tô sugerindo que essa seja a solução, é só um estudo interessante, antigo. O que faz com essa pessoa que é assim, que rouba as coisas, que rouba o peixe que conseguiram pescar tão difícil no meio do gelo, que rouba a mulher dos caçadores, os caçadores saíam para caçar e ele roubava as mulheres ou assediava, tal. O que faz? Eles falam, não, é muito claro, essa pessoa não tem jeito. Eles levam essa pessoa para um precipício E joga fora. empurra.
Empurra. É porque os animais, eles não têm essa... Não, esquimó. Ser humano. Ser humano, os esquimós. Que mora os lá no- esquimós. Tá, confundi. Tentou com esquilo? Não, como é que chama aquele que vira no Polo Norte lá? Urso polar? Não, pinguim, confundi com pinguim, gente. Eu tô aqui imaginando toda a cena do pinguim. Ia ser interessante também. Tô imaginando a cena do pinguim. Sério, eu tô imaginando a cena do pinguim. Viajei. Não, sem Alguém problema. perguntando pro pinguim, como você faz com que rouba as mulheres de vocês? É os pinguins de Madagascar que Eu achei que responderam. realmente, vai que eles tivessem o comportamento, aí eu já fiquei imaginando. Eles, os pinguins comprovam essa teoria que eu tô falando. Que eles podem, na hora que nasceu, ter tido uma deficiência de oxigênio ali, desenvolveram eles diferentes, que são ruins com na os verdade, outros. Talvez tenha nos animais também, não sei. Entendeu? Tem, Mas eu tem. imaginei isso, entendeu? Eu entendi errado. Tem. Então, mas o interessante é que se eles têm essa solução na sociedade deles, ou tinham, não sei agora, porque realmente é bem antigo esse estudo, se eles usavam essa solução, eles estavam eliminando da população genética deles essa genética psicopática. E mesmo assim, de 1%. De vez em quando aparece um. Em todas as populações é 1% de psicopatas. Porque parece que... Nesse estudo aí eles estavam descrevendo isso dessa forma. Parece que na evolução humana teve uma variação de um ser humano com esse cérebro de um psicopata que sobreviveu bem assim. Claro, o psicopata sobrevive bem. Tira vantagem dos outros, rouba, não tem nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, não sente nenhum remorso, sobrevive. Então, é uma genética que se perpetuou na variedade genética humana. E de vez em quando aparece de novo. Lá de trás... É lei de Darwin, né? Os mais fortes sobrevivem. Então, é por isso que eu acho que eles estão aqui. Não seria isso? Não, porque o Darwin vai falar que quem se adapta sobrevive. E aí a genética passa, mas ele se adapta, mas combina. Se adaptam também, melhor, serve. Combina, claro. serve. Ele se adapta mesmo. Então sobreviveu essa genética. E aparece de vez em quando, mesmo sem família abusiva, ou narcisista, ou psicopática. Alguma coisa acontece que vem ali. Agora o que eu fico, quando a gente vai falando de tratamentos e tal, essas coisas todas, que é válido, porque nós que trabalhamos com pessoas, a gente tem que acreditar em pessoas. Mas normalmente vem aquela coisa do dependente, né? Ou da pessoa que tá... então a pessoa que tá comigo tem jeito. Então eu vou salvá-la, né? Sim. Então, que você pode fazer alguma coisa por ela? É um desejo humano, Não é? né? É um desejo humano de querer que a outra pessoa melhore. De querer que não tem nada de errado com uma pessoa amar alguém, mesmo se essa pessoa é difícil, complicada, e desejar algo de bom pra essa pessoa. Uma capacidade bonita é compaixão. Né? Isso não é... A gente não pode patologizar isso daí. Isso é uma coisa bonita que seres humanos sentem. O problema é quando a gente foca essa nossa capacidade de amar, de sentir conexão emocional, que é tudo saudável, queremos, é bom, no lugar errado, né? Infelizmente, mesmo... Inclusive, eu fui atrás dessas respostas e pesquisas para poder saber com certeza, dá para mudar ou não dá para mudar uma pessoa narcisista. Essa pessoa pode deixar de ser narcisista ou não? Psicopata pode deixar de ser narcisista ou não? Porque é uma pergunta frequente. No momento das pesquisas que eu encontrei, eu não vi nada substancial, estatisticamente significativo, ou que essa mudança seja permanente ao longo do tempo, né? Que ela consiga se manter assim. Agora, isso não significa que pessoas narcisistas não mereçam terapia. Porque narcisistas sofrem de ansiedade, de depressão, de dependência química, alcoólica, suicidalidade, bipolaridade, exatamente. Então, claro que pessoas narcisistas precisam ir para terapia também. E podem melhorar alguns dos seus sintomas e melhorar sua qualidade de vida. O que não pode? Não pode uma pessoa esperar amor genuíno, conexão verdadeira, reciprocidade, um relacionamento seguro, um relacionamento saudável com uma pessoa do espectro narcisista. É aí que mora a grande virada, né? Porque a pessoa, ela espera aquele príncipe que ela idealizou. Sim. Né? Então, entender que uma pessoa assim, nós mesmos, né? Eu sempre falo isso, nós, às vezes, para mudar a nossa alimentação é tão difícil. Né? Para mudar uma coisa que ruim, uma comida industrializada para comer uma comida natural e tal, é um processo de dor que demora anos para que a gente se adapte ao nova forma de se alimentar. Para ir na academia,
a gente sofre porque uma mudança... Agora imagina se mudar um comportamento que tá... Um sentimento, a sua forma de sentir. Né? E um padrão, um padrão que você vem repetindo. E coisas que te beneficiam. Né? O abuso é benéfico. Tem um ganho. Com ganho. Sabe assim, você não vai ter mais vantagem agora, você não vai se comportar de forma que te beneficia. A sua grandiosidade que se sente tão bem, você não vai ter mais. Porque a outra pessoa não se sente bem, tá bom? Tudo que te dá ganho, entendeu? Alguns eu acho que devem aceitar, né? Mas eu acho que outros não. Eu acho que com traços não pode aceitar e falar assim, nossa, eu não quero ser assim, não? Eu não quero sofrer assim. Ah, tá. Mas eu não quero deixar de fazer o outro sofrer assim quando isso me faz me sentir melhor? Não é essa parte que eu quero mudar. Entendi. Exatamente. Qual que é a diferença entre ser codependente e estar codependente? Bom, eu acho que de qualquer forma é um estar. Porque codependência é tratável, né? Então sempre vai ser um estar. Mas eu posso estar codependente em um momento? Por exemplo... desculpa, codependente eu não quero usar a palavra codependente, mas dependente emocional. Eu posso ser dependente emocional ou estar em algum momento da minha vida dependente emocional. Por exemplo, após um divórcio, ou após uma perda, a pessoa fica mais vulnerável. Isso pode acontecer? Olha, da forma como eu leio as pesquisas que eu trago e tudo mais, sempre em inglês, porque eu tenho maior facilidade do que em português até mesmo. Então, todas as minhas pesquisas eu faço de fora, principalmente nos Estados Unidos, que tem um mar de estudos e informações. E eu entrei a fundo no termo da codependência, justamente para ter essa clareza para mim, né, do que é o quê. Do que eu entendi até aqui, dependência emocional e codependência estão ali lado a lado, com definições variadas, porque isso não está no manual diagnóstico ainda, tem discussões, interpretações. Então, eu acho que é difícil cravar desse jeito, mas de uma forma interpretativa, assim, da minha opinião pessoal, baseado, assim, no que eu compreendi e estudei, eu compreenderia o que uma pessoa sente após um relacionamento abusivo, eu não descrevo como dependência emocional. Eu não uso esse termo no meu trabalho, na minha compreensão. Mas eu não acho errado usar esse termo. Se alguém falar, Carol, vou usar esse termo, e para mim, e da forma como eu compreendo ele e interpreto o corpo de literatura, tem esse significado. Tudo bem, tanto faz, honestamente, né, do que a gente vai chamar exatamente as coisas. Mas, na minha compreensão, especialmente, vamos dizer, após um divórcio, né, a pessoa pode... ou provavelmente vai estar passando por um luto, a não ser que tenha sido uma coisa muito tranquila, né, acordo mútuo e tal. Mas um luto, é uma vulnerabilidade, é uma tristeza, é processando as perdas. Tudo bem, tiveram partes que eu não queria mais, mas outras partes que eu perdi. Se foi um processo traumático com uma pessoa tóxica, abusiva, eu compreenderia mais como vínculo traumático, sintomas de trauma, dissonância cognitiva, sentir falta de algo que me fez mal, né, de uma pessoa que me fez mal, querer ter essa ânsia por voltar com alguém que me fez mal, é o vínculo traumático, né, o trauma bonding. E é um pouquinho diferente também da síndrome de Estocolmo, né, porque... verdade, bem lembrado. Eles são bem parecidos, esses dois termos. Tudo tá muito misturado. Sim. Né? E eu fui buscar atrás também a diferença exata entre esses dois. A síndrome de Estocolmo é com pessoas estranhas. É essa lealdade, até mesmo admiração, conexão com pessoas estranhas. Por exemplo, no caso de um sequestro, aprisionamento, essas pessoas que foram aprisionadas no porão, né? Apesar de que ali, dependendo do caso, era pai, era marido e tal. Mas em relacionamentos íntimos, onde houve um relacionamento amoroso, o termo usado atualmente na literatura é o vínculo traumático, o trauma bonding. E essa é a descrição de uma pessoa que sente essa conexão, quer voltar, sente essa ânsia, esse vício, como é que as pessoas falam muito, essa abstinência, né? Um termo que aparece muito. É descrito perfeitamente pelo vínculo traumático, onde houve alternância de recompensa e abuso, sentimentos sexuais intensos, intensidade extrema, mas falta de conexão emocional verdadeira por parte da outra pessoa. Controle coercitivo,
onde haviam ameaças de consequências caso a pessoa se comportasse de outra forma do que a pessoa abusiva queria. Então, o vínculo traumático, na forma como ele é definido, ele descreve, na minha opinião, perfeitamente a experiência de uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo. Que pode englobar o que você está dizendo e entre outras coisas. Sim. Né? Essa vulnerabilidade, a Sim. pessoa fica mais vulnerável. Vulnerável. Né? Até que ela vá tratando tudo isso. E como você falou, o corpo, né? A forma de você Sim. tratar o corpo seria sem você fazer a pessoa ficar lá pensando naquele problema. Sim. E eu acho, eu queria que você falasse mais sobre isso, porque eu vi você falando no processo de hierarquização, mas outras coisas relacionado a esse tratamento, né? Sim, você tem toda a razão e que o corpo fica muito afetado. E como você estava falando, Sérgio, essa questão de ver os vídeos na internet, né? Como que a gente vai descobrir o que foi isso sem começar vendo os vídeos? Sem ter acesso a esses materiais. Importantíssimo. Então, a gente não consegue pular essa parte de primeiro, talvez ter uma retraumatização inicial. Né? Se expor a um material que, na verdade, era meio que avançado demais para aquele momento vulnerável da pessoa quando ela sai de um relacionamento. Até mesmo dentro ainda, porque o trauma não começa quando a pessoa saiu, começa já lá dentro. Né? O vínculo traumático começa bem cedo, a partir dos primeiros ciclos de abuso já. E vai piorando. Então, quando a pessoa sai e ela encontra os vídeos, ou ela tá dentro e encontra os vídeos, é ótimo. Só que sempre que a gente se expõe, quando ainda traumatizado, né, quando esse trauma ainda não foi integrado, a gente se expõe a esses materiais, isso vai dar gatilhos. Né? A gente vai lembrar, vai ativar a dissonância cognitiva, vai ativar o vínculo traumático. O vínculo traumático, ele é mantido pela dissonância cognitiva. Então, a gente precisa de informação, precisa de psicoeducação, que são os vídeos. Sim. Precisa entender. Sentido. Inicialmente, né? Porque a pessoa quer que tudo faça sentido para aquilo que ela tá sentindo. Primeiramente, seria, né? Sim. Só que o truque, ou assim, a armadilha, tá? Porque quando a gente sai, a gente acha que entendendo exatamente como um narcisista pensa, como um psicopata pensa e age, se eu entender exatamente, eu vou melhorar. E daí não acontece. Não vai. Não. Ou se envolve com outro. Se envolve com outro. Isso, exatamente. Então, o primeiro passo precisa ser a compreensão, entender, detectar o que eu vivi. Depois disso, quando tudo dá certo, a pessoa é acolhida em um lugar com profissionais especializados, experientes. E melhor ainda se tiveram essas experiências pessoais também. Né? Porque a compreensão é diferente, né? Eu lembro que eu pensei assim, o que importa é o que me fez entrar nisso. Sim. A humanidade. Eu tirei o foco, porque no início a gente põe o foco no outro, fulano, mas aí eu coloquei a luz, eu falo isso muito, né? Eu tenho um livro chamado 21 Dias para Nunca Mais, né? Que você faz, você lê o livro em 21 dias, cada dia você tem o conteúdo e você tem um exercício. Ótimo. Né? Então é um manual para a pessoa sair, se ressignificar em 21 dias. Então eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, eu entrei nisso porque existe algo em mim que não estava regulado. Então eu vou ter então agora a responsabilidade minha é me regular, mas para isso eu vou ter que tirar a luz da outra pessoa. Sim. Eu vou ter que olhar para dentro, porque Sim. às vezes a pessoa não quer olhar para dentro. Exato. É muito fácil eu falar, eu acho tão interessante que a gente fala assim, porque o meu abusador, o meu, né? Sim, e vítima. Fala o meu narcisista. Eu falo, meu comprou na Shopee? Misericórdia. Onde você na loja comprou na Shopee? É seu? Sério? Então, assim, financiou pelo Banco do Brasil. Então, assim, não, peraí, o que me colocou aqui? E sabe o que eu percebi? Gente. Que o que me colocou foi crença religiosa. Sabia? Eu cresci numa... Eu não aprendi isso no meu lar, não aprendi isso com os meus pais, mas eu aprendi na igreja que eu tinha que ser bonzinho, que eu tinha que ser um bom menino, que eu tinha que doar tudo. Inclusive no livro Viva, né, eu falo que ser um bom menino me levou a buscar aplausos e isso me tornou uma pessoa egoísta. Eu digo no final, e a vaidade tomou conta da minha alma. Porque o ser bonzinho é ser vaidoso. Sim.
né? Então eu queria ser bonzinho, eu queria ajudar todo mundo, eu queria ser o melhor, o mais... E isso me colocou numa posição de fragilidade. Sim. Entendeu? Sim. Qualquer coisa pra não perder o status de bonzinho. Exatamente, entendeu? Então, quando a gente vai olhar pra dentro, a gente vai... Ai, meu Deus do céu, então é aqui... Mas aqui dói, se eu tirar isso aqui dói. Como é que eu vivo sem ser um bom menino? Sim. Certo? Sempre foi o legal da turma, sempre foi o amigo de todo mundo, sempre foi o que doava. Minha mãe falava, né? Outro dia ela ligou pra mim, ela tava falando que ela saiu com a minha sobrinha e ela falou, nossa, a Luísa, minha sobrinha se chama Luísa também, é igualzinho você quando era criança. Ela dá os brinquedos dela pra não sei o quê. Ela faz isso, ela não sei o quê. Aí eu falei, mãe, isso aí... Eu falei, é por conta que a Luísa também é TDAH. E minha mãe não sabia o que era TDAH. E eu expliquei pra ela. E é tão bonito isso que minha mãe falou assim pra mim. Ô, meu filho, me perdoa. Se eu soubesse, eu tinha cuidado melhor de você. Né? Então, foi uma reconexão, né? E minha mãe é uma mãe maravilhosa, assim, falo isso, minha mãe é maravilhosa. Mas eu descobri que essa crença foi o que me jogou, e aí eu trabalho isso até hoje na minha vida. Tem que trabalhar o fato de dizer não, né? E é um processo que é sempre assim, né? Eu lembro meu pai falando assim pra mim nitidamente, falava, minha filha, você tem que aprender a dizer não pras coisas, não pode. Aí eu olhava pra ele e vivia dizendo sim. Ele vivia dizendo sim. Mas em parte é um traço de personalidade. Gente, eu falava assim. De onde será que eu tirei isso? Sério, pai? Entendeu? Então, mas com certeza, a gente tem que em um momento começar a olhar pra dentro. Não de forma crítica, porque a crítica já tá instalada, isso já é parte do problema, né? Já foi transferida toda a culpa desse relacionamento. Então, com certeza, chega uma hora que os vídeos precisam esperar um pouquinho. Pode voltar lá pra reestudar, ótimo, tudo bem, com outros olhos depois. É muito diferente, né? Depois que você não tá mais é uma forma de manter a conexão com aquela pessoa. Também, verdade. Então, sim, olhar pra dentro e no processo que eu lidero de recuperação de relacionamentos abusivos, primeiro esse reconhecimento, tirar essa carga, tirar até mesmo esse estigma. Você fez algo de errado, eu não suporto a frase, Carol, por que eu atraí o narcisista? Não, você não atraiu nada. Eu não acredito que as pessoas estejam fazendo alguma coisa errada que tá chamando o narcisista. É por causa dessa lei da atração que o pessoal tá falando tanto agora. Então, tudo que acontece com você... Foi culpa sua. Foi sua culpa. Que você... Não, eu pensava assim, gente... você atraiu isso pra você. Aí depois eu comecei a pensar assim, gente, isso gera muita culpa. Sim, gera culpa. Gera culpa demais. Sim. Tudo bem, a gente atrai sim, a gente se coloca em situações onde coisas acontecem ou não acontecem, a gente reconhece ou não reconhece oportunidades, a gente toma decisões erradas. Claro, com certeza, não é pra tirar toda a responsabilidade de cada um. Mas num primeiro momento a pessoa chega morrendo de vergonha, né? Chega se culpando, assumindo toda a culpa por esse relacionamento, com baixa autoestima. Ela chega de verdade com o rabinho embaixo das pernas, sem saber por onde começar. Então, a primeira coisa que eu enfatizo muito, olha, vamos esquecer isso de codependente, não é codependente. É culpa sua, não fez tal coisa. Deixa isso pra lá agora, vamos olhar pra você e pro que tá acontecendo no seu corpo. Porque a pessoa perdeu a conexão com o corpo dela. Então você trabalha com essa terapia somática. Sim. Eu achei que não. Eu entendi no começo que não. Não, eu não sou terapeuta somática, eu não faço terapias individuais. Mas usar técnicas... Exato. Entendi. Exato. Entendi. Eu ensino as técnicas, eu faço cursos, estou fazendo inclusive um curso agora com o Bessel van der Kolk, fantástico, sobre trauma, a ciência do trauma, é incrível. E então, tudo isso, eu já fiz outros cursos também, inclusive técnicas de MDR, técnicas de regulação emocional, diário, autoobservação, meditações guiadas. Então, tudo isso que dá uma acalmada nesse sistema nervoso. A gente quer subir naquela escadinha da segurança, né? Então, vamos passar por esse processo meditativo. Eu vou guiando, aí anota o que você... Fecha os olhinhos, não sei o quê. O que você observou? Escreve aí. Aí vão escrever. Carol, eu tô ficando com raiva! Boa! Ótimo, muito bem. Observa essa raiva. Onde ela tá no seu corpo?
Onde ela tá? Se ela tivesse uma fala, o que ela diria pra você? Seu corpo tá conversando com você. Há quanto tempo, né, que a gente não ouve o que o corpo tá dizendo? Carol, quais são os sinais do psicopata, da narcisista pra eu nunca mais cair? Os sinais estão no seu corpo. Estão em como você reage. Porque assim, tem muitas pessoas que muitas vezes não conseguem compreender mentalmente, tipo assim, mas quando ela chega perto de alguma situação que não vai fazer bem, então ela sente exatamente isso no corpo. Sente. Às vezes ela não vai saber, ele tem traços disso, isso. Tem pessoas que são mais sensíveis a isso. Sim. E vão entender que ali tem algo errado. Sim. Eu acho que para quem desenvolve também mais isso, né? A neurociência já descobriu, inclusive, que a gente é capaz de prever o perigo sem o perigo acontecer. Total. Né? Total. Então, nossa, vi aquele fulano lá, me senti meio estranho. Sim. Nossa, foi tão legal, mas tem alguma coisa. Tem que ouvir. Tem. Isso. É a neurocepção. A linguagem. É o sistema nervoso captando mesmo. Aciona o simpático, ele pula na hora. Sim. Porque a gente tem essa capacidade. A nossa pineal tá ali olhando, as amígdalas cerebrais estão ali nos protegendo. Sim. E a gente tem que aprender a ler esses sinais em Sim, né? sim. E tem que conectar de novo. Tem que conectar com o corpo de novo. E se cuidar. Não adianta, assim, se a gente quer acelerar esse processo, são vários ângulos, né? Eu trabalho com 5 pilares da recuperação. Então, tem a parte cognitiva, sim. Tem a parte da psicoeducação pesada, muita psicoeducação. Coisas que eu nem na universidade eu aprendi. E eu estudei em muitas universidades diferentes, ao redor do mundo. Boas universidades, não aprendi nada disso lá. Exatamente. Então, eu coletei estudos, eu empacotei de forma muito fácil de digerir, tanto para profissionais da saúde mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos que participam também dos meus cursos, quanto para pessoas leigas que nunca estudaram psicologia ou nada dessa área na vida, e de forma fácil de digerir, de compreender e aplicar. Porque para toda aula de psicoeducação tem exercícios, Exatamente. Tem técnicas. Quando a gente fala de coisas mais pesadas, que podem ser gatilhos mais fortes, a gente completa com técnicas de regulação emocional. Que interessante. Então, desenvolvendo a inteligência emocional do dia 1 até o final. E é incrível, assim, o feedback, as pessoas, nossa, Carol, o meu ex, ou, na verdade, isso foi interessante, você falou isso, né, meu abusador. Misericórdia. É muito legal, eu percebi isso também, as pessoas falam, o ex, o fulano. Ou ele. Mudou. Ela. Exatamente. Ficou distante e impessoal, Isso. naturalmente. Voltou fazendo hoovering, voltou atrás de mim pra reatar e não sei o quê. Olha, por um momento eu passei mal. Ou então, passei na frente do prédio, antes eu ficava derrubada. Dei uma gargalhada, segui em frente, fiz a respiração quadrada, fiz o grounding, depois eu fiz uma série de não sei o quê. E pronto, tá tudo bem. Exatamente. Isso é recuperação. Exatamente. Concordo. Olha, muito legal. Eu sempre falo que não é o que você sente, é o que você faz diante daquilo que você sente. Exato. A cura mora aí. Exato. Né? Exato. O sentimento vem, ele Sim. brota, ele é Autoproteção. natural. É autoproteção, a gente não tem como mandar. Mas o que eu faço a partir daquilo que eu sinto que muda tudo. Sim. Exatamente. E esse é o nosso grande desafio. Sim. Eu acho incrível a gente poder evoluir nisso, sabe? Sim. E eu acho importante quem tá assistindo esse podcast, que é profissional de saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, a gente precisa entender, sabe, que nós não somos simples. A gente vem daquela batidinha, consciente, inconsciente. O que tem no seu inconsciente? Nós somos muito mais, nós somos seres integrativos. Por isso se chama Viva Integrativa, né? Nosso corpo está integrado na nossa mente no nosso corpo, pensamento, sentimento, comportamento. Nós somos seres espiritualidade, tá tudo integrado. Sim. E a gente precisa alinhar tudo isso como um instrumento musical. Sim. Se você pegar um violão, você pode afinar todas as cordas. Se uma corda tiver desafinado, todo instrumento está desafinado. Perfeito. Então a gente precisa realmente trabalhar com tudo isso e, graças a Deus, hoje as técnicas terapêuticas têm evoluído demais, né? Sim. E de formas alternativas também, né? Às vezes aquilo que a gente aprendeu numa formação é importantíssimo, claro. É a base de tudo, mas precisam adicionar aquelas pitadas, né? Que vão trazer aquela receita individualizada, aquela receita para curas que a gente precisa, né? Para diferentes problemas. A gente vive muito isso, porque eu atendo
A gente faz todas as técnicas, aí o paciente vai lá, passa pela Lu, ela regula a vitamina, regula hormônio, regula a alimentação, regula sono, regula e tal. Aí quando volta pra mim a bola já tá mais redonda, a pessoa já tá melhor. Então a gente tem que se unir, sabe? Pra poder usar tudo. A nossa caixa de ferramentas e ficar cada vez maior, né? Isso. Muito exatamente. E esse podcast é justamente para isso, para aumentar mais ainda que as pessoas possam ter conhecimento, porque o conhecimento é o primeiro passo para se libertar. Sim. Né? Sim. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, né? Muita gente pode estar assistindo aqui e não saber o que está vivendo um relacionamento narcisista. Pode ser o primeiro vídeo que a pessoa pode estar vendo, sim, embora hoje tem muitos na internet, né? Então, a gente quis iniciar esse projeto também para isso, para trazer mais vozes também, para poder dizer e para alcançar mais pessoas, para poder ajudar, né? E as pessoas precisam entender que tem saída, né? Sim. Tem saída, porque às vezes a pessoa acaba entrando numa desesperança, que é um sintoma, né, da depressão. Meus amigos dizem que é assim, eu tenho um dedo podre, eu joguei pedra na cruz, eu já tô velha, né? E você deve ouvir muito isso, né? Eu ouço muito que eu que atraí, o que eu fiz pra atrair essa pessoa. Eu ouço muito que eu sinto muita culpa e vergonha e que a minha vida não anda, né? Isso é o principal. E tudo isso tem solução, como você disse, né? Tem um passo a passo. Não precisa demorar 5 anos, como eu precisei para encontrar as respostas. Não mas precisa. Cada um tem o seu... que bom, porque hoje você consegue acelerar. Você entendeu? Sim. Então hoje você consegue acelerar justamente porque você ficou tanto tempo ali. Claro. Preso. A minha história hoje serve para acelerar a recuperação de outras pessoas. E olha só que lindo, né? Nós 3 estamos aqui para contar que é possível e hoje a gente consegue transformar isso tudo em cura para outras pessoas. Sim. Né? E é o mais lindo de tudo, entender que tudo tem um propósito. Sim. Eu tava falando com a Lu outro dia, a gente tava conversando, por que essas pessoas passaram na nossa vida? Aí a gente falou, para que a gente evolua. Se não fosse por conta disso, eu não tinha conhecido ela não teria me conhecido, eu não teria conhecido você. Verdade. Sabe? A gente não teria esse tempo, esse podcast não existiria, pessoas não seriam alcançadas. Então, entendo o seguinte, um relacionamento tóxico, ele não é o fim, ele é só o início. Gente, todo mundo passa por desertos. Tem pessoas que vão passar por desertos de relacionamento abusivo. Tem gente que vão passar por desertos de uma depressão ou de um problema familiar ou qualquer tipo de deserto. Sempre esse deserto vai te levar na hora que tá tudo escuro, né? Mas depois vai vir a luz e você vai sentir muito melhor do que antes. Sim, né? Sim. Tem que pôr em prática. É o crescimento pós-traumático. Claro, né? Com certeza. Vamos pra prática. Vamos pôr a bola pra rodar. Que tem que fazer os pacientes fazerem. O que eu falo pros meus pacientes, eles fazem. Faz mesmo. Parabéns. Assim, não é 100%, gente, calma lá. Mas faz. Os seus pacientes não fazem? Muitos fazem, é incrível. Não é 100%, mas orgulho. eles fazem, é muito legal. A pessoa chega querendo muito, né? Isso é muito legal. Sim. Carol, eu queria que você olhasse agora ali para aquela câmera e se hoje você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, fosse o seu discurso que você queria deixar aqui na Terra para as pessoas ouvirem e perpetuasse você aqui, o que você falaria para elas? Muito bem, ótima pergunta. A primeira coisa que eu diria é, se você passou por um relacionamento tóxico, está passando ainda, um relacionamento onde você percebeu que não é realmente justo, você não é tratada ou tratado como no fundo do seu coração você sabe que você merece, você não recebe de volta tudo aquilo que você oferece para essa pessoa, de múltiplas formas, emocionais, em forma de apoio e tudo mais. Se você tá passando ou já passou por isso, eu quero que você saiba que, em primeiro lugar, a culpa não é sua de você ter entrado para esse relacionamento, ficado, provavelmente na sua opinião, tempo demais, e também não é a culpa ou inadequação sua de não conseguir seguir em frente depois. Isso tudo tem explicações, e o quanto antes você mergulhar nesse universo que vai te dar essa alavanca de recuperação, melhor vai ser para você e você vai perceber, por mais que seja difícil de acreditar agora,
que esses sentimentos vão passar, que você vai acordar de manhã livre de pensamentos obsessivos sobre essa pessoa e que a sua vida vai continuar a andar. E não só desde o ponto onde ela parou, naquele momento onde você percebeu que tudo parou de andar, você não vai dar continuidade dali, você vai ir muito além. Esse é apenas o primeiro passo de um novo começo, e eu me emociono, porque é uma história pessoal e eu já vi tantas centenas de outras pessoas fazerem o mesmo, e eu desejo isso pra você também. Carol Muller. Nossa, fantástico! Lindo, Fantástico. parabéns, obrigado pelo seu trabalho, pelo seu coração, pela sua competência. Eu nos sentimos, né? Nos sentimos muito alegres, felizes, honrados. Nossa. E a gente Igualmente. queria dar de presente pra você um mente ação, pra você Uau! aí já usar Dá duas um pra cápsulas. mãe dela. Também vou dar. Muito obrigada, Vai levar pra sua mãe que também, uma legal, querida. gente, fantástico, eu amo isso. São 2 cápsulas, mas tem que tomar de manhã, porque a gente colocou uma quantidade de cafeína bem pequena. Boa, maravilhoso, muito obrigada, um prazer estar aqui com Prazer vocês. todo nosso. Deixa suas redes sociais, como é que as pessoas te acham. Sim, então todas as redes são de psicóloga, Carolina, com C no começo, A no final, Mueller, com 2 L's, Miller, Mueller. Então são todas, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, sempre a mesma. Então segue lá, pessoal. E tá aqui, olha, Viva Nutrition pra você, mente e ação, top das galáxias. Ó, o QR Code tá aqui, é só você agora passar, comprar com desconto especial para quem está assistindo esse podcast. Também aqui na descrição tem todas as informações, só você clicar e já garantir o seu, pra você ter foco, saúde, disposição, ânimo, força para começar esse processo de mudança que tanto a gente falou aqui. E também todas as redes sociais nossas e também da Carolina Muller. Obrigado. Eu que agradeço, uma honra, um prazer, são os queridos, simpaticíssimos, um conhecimento vasto, uma conversa linda, que espero poder inspirar muitas outras pessoas também. Gratidão. Obrigada. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast. Paz e Um prosperidade. beijo, tchau, Obrigada, gente. tchau, tchau.